Amém, irmãs? Hoje eu vou estar falando o tema pela fé, em Hebreus 11. Na conferência de adolescentes foi falado 5 mensagens falando pela fé. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé Noé creu e obedeceu e salvou a sua família. Pela fé Abraão se tornou amigo de Deus e pai da fé. Pela fé Moisés escolheu a vontade de Deus e por isso foi usado por Deus para salvar um povo numeroso. E você? E Hebreus 11 foi revelado aos adolescentes na conferência. E logo após a conferência de adolescentes, o Senhor tocou muito em meu coração para estar falando com as irmãs sobre Hebreus 11. E Hebreus 11 fala que pela fé Sara recebeu poder para ser mãe. Pela fé Raabe acolheu com paz os espias. Pela fé mulheres recebeu pela ressurreição os seus mortos. Aqui não fala mulheres receberam os mortos da sua vizinha, das suas conhecidas, mas os seus mortos. Os mortos da sua casa, da sua família, os seus mortos. E aqui não fala apenas, eu vejo assim, né? Não fala apenas a morte física, mas a morte espiritual. Então eu vou falar nesses 2 pontos, na morte física e na morte espiritual. E eu vou estar aqui abrindo meu coração, falando resumidamente uma experiência que eu tive de morte física e morte espiritual. Antes de conhecer o meu marido, eu orei ao Senhor, falei: Senhor, me dê um marido que ame o Senhor mais do que tudo nessa vida e me ame, o resto não me importa. E o Senhor, Ele me deu um marido, um homem de Deus. E nós nos casamos. E ele é diabético e o médico havia me explicado algumas coisas sobre a diabetes, que não pode comer açúcar, que às vezes fica variada a glicose no sangue, às vezes quando pega uma gripe, alguma coisa, isso varia bastante e pode causar hipoglicemias e hiperglicemias, né? Acima de 110, hiperglicemia, a glicose de 70 a 110 normal e abaixo de 70, hipoglicemias. E que era muito perigoso ter mais de 3 hipoglicemias por dia, tinha o risco de o cérebro parar e muitas complicações. E nós nos casamos e havia uma dificuldade em regular a glicose do meu marido, até porque as insulinas naquela época, elas não eram tão eficazes como as de hoje em dia, elas faziam com que houvesse quedas de glicose muito rapidamente. E ele tinha hipoglicemias e principalmente nas madrugadas. Eu acordava no meio da noite e algumas vezes eu encontrei ele, não sentia sua respiração, seus batimentos cardíacos, ele suava muito e na diabetes o açúcar sai pelo suor, então eu não via cor em seu rosto, então eu corria, pegava água com açúcar e ficava colocando em sua boca e orando: Senhor, não leve o meu marido. E por inúmeras vezes passei por isso e o Senhor sempre guardou meu marido. E teve uma vez que demorou mais de 2 horas para ele voltar à vida. E ele falou que havia visto, ele estava num lugar onde havia várias pessoas deitadas, dormindo. E mais de 2 horas ali naquela hipoglicemia, ele voltou assim, ainda estava abaixo de 30 glicose. Mesmo eu tendo ficado mais de 2 horas colocando água com açúcar e dando coisas para ele ingerir. E o Senhor sempre guardou a vida do meu marido.
E isso me toca muito esse versículo quando fala mulheres, pela fé mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. E me faz lembrar essa experiência que passei com meu marido em alguns anos, né, em muitos anos no início do casamento. E não só a parte física, né, mas a parte espiritual. E meu marido sempre desfrutou do Senhor, ele era um dos que participavam à frente dos jovens e muito usado por Deus, mas ele é engenheiro de telecomunicações e passou a adquirir jogos de computador, né? E começou a jogar. E isso foi fazendo com que a sua parte espiritual fosse perdendo a sensibilidade, né? Eu vi ele meio que morrendo espiritualmente. E foi uma fase difícil, mas que o Senhor, ele é aquele que tem o tempo dele para ressuscitar os mortos, tanto fisicamente como espiritualmente. Quando Deus criou Adão e Eva, ele criou eles conectados a Deus. Só que quando eles pecaram, eles desobedeceram a Deus, eles perderam a conexão. E Deus, ele quer falar com o homem. Ele falou: Adão, onde está? Onde estás? Ele não estava mais conectado a Deus, ele estava conectado a outras coisas. E desde o princípio até agora, nós vemos as pessoas conectadas a muitas coisas, mas não estão conectadas ao Senhor. E no Alimento Diário fala que o mistério da iniquidade, o homem da iniquidade, ele usa a internet para aprisionar, para enfeitiçar, para fascinar as pessoas, para que elas deixem de estar conectadas a Deus. E os que estavam conectados a Deus vão perdendo essa sensibilidade, vão perdendo essa conexão, eles vão parando de desfrutar do Senhor, eles vão parando de tocar no Senhor, eles vão parando de ouvir o Senhor, de ver o Senhor e de tocar no Senhor. Não só os que não conhecem o Senhor, mas até os que são filhos de Deus vão perdendo essa conexão. E conforme vai perdendo isso, vai perdendo a alegria, vai perdendo o desfrute, vai perdendo a santidade e vai se distanciando do Senhor. Mas a Bíblia fala que mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Irmãs, nós temos o ministério de interceder. Nós somos intercessoras. Nós somos aquelas que vamos receber os nossos mortos. Vamos ver eles ressuscitarem. Não só fisicamente, mas espiritualmente. Oh, Senhor Jesus, durante alguns anos o meu marido foi perdendo o desfrute do Senhor. Mas um dia o Senhor se revelou a ele e o trouxe de volta à comunhão. Ele revelou a vida da igreja e ele passou a desfrutar do Senhor. Ele passou a servir o Senhor com as crianças, com os adolescentes, no partir do pão, na música. O Senhor, ele renovou o meu marido, ele ressuscitou o meu marido, não só fisicamente, mas espiritualmente. Irmãs, quando nós temos mortos espirituais, nós estamos sozinhas. Quando nós temos um morto físico, todos vêm e consolam, todos vêm e confortam, mas quando nós temos mortos espirituais, um marido, um filho, um neto, as pessoas só sabem chegar para nós e falar: olha, se você fosse uma mulher sábia, ele estaria reunindo. Se você fosse uma mãe sábia, o seu filho não teria ido embora. E nesse momento de estarmos sozinhas, é um momento de nos derramarmos diante do Senhor, de buscarmos o Senhor, de ouvir o falar do Senhor, de nos humilharmos perante a vontade do Senhor.
No versículo 38 de Hebreus 11 fala que esses que são pela fé andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Não iremos passar apenas por um deserto, são desertos, covas, às vezes até cavernas, às vezes são vales. Nós iremos passar por caminhos muito difíceis de suportar sozinhas. Normalmente covas, cavernas são lugares profundos e lugares escuros que nos sentimos sozinhas. Mas é nesse momento que o Senhor vem falar conosco. Uma mulher que esteve no deserto foi Agar. Agar, ela concebeu de Abraão, mas ela desprezou a Sara, porque ela concebeu de Abraão e Sara não. E por isso Sara passou a maltratá-la. Então ela foi para o deserto. Mas o Senhor a procurou no deserto. Foi para o deserto e falou para Agar para ela se humilhar. E ela invocou o nome do Senhor e o Senhor se revelou a ela. Mesmo que passemos por desertos, nós temos um Senhor que Ele vai nos procurar. E nesse deserto nós vamos nos humilhar diante do Senhor. E Ele vai falar conosco tudo o que precisamos ouvir. Nesse deserto Ele mostra o que está no nosso coração. Ele faz com que nos esvaziemos de nós mesmos. E Ele vem revelar o que Ele tem para nós. E Ele vem revelar tudo o que está no seu coração, para que possamos alinhar o nosso coração segundo o coração do Senhor. E nesse processo Ele vai nos refinando, nos fazendo crescer, nos fazendo amadurecer. Uma outra pessoa que passou por cavernas é Elias. Elias, ele viu um menino ressuscitar. Ele viu a terra secar, a terra cair chuva, ele viu descer fogo do céu, ele viu coisas extraordinárias, mas ele teve medo de Acabe e Jezabel e se escondeu numa caverna. O medo nos leva a nos esconder em cavernas, em covas. Mas o Senhor foi lá falar com Elias e Ele revelou a Elias o que ele deveria fazer. Mesmo que passemos por desertos, por covas, o Senhor Ele vem falar conosco e vem se revelar a nós. E é o momento de nos humilharmos e dependermos do Senhor e de ouvirmos a sua voz. É um momento que não teremos ninguém em nossa volta. É um momento nosso com Deus. No deserto é um lugar onde nós temos fome, mas o Senhor Ele é o pão da vida. Nós temos sede, mas o Senhor é nossa água da vida. Nós estamos mortas, às vezes, cansadas, mas Ele é a ressurreição. Ele é a rocha que nos acompanha. Ele é a nossa justiça, a nossa redenção, a nossa santificação. Ele é a solução para todos os nossos problemas. Ele é tudo para nós. Ele é tudo que necessitamos. Quando nós falamos, Senhor Jesus, precisamos nos esvaziar de nós mesmos e deixar esse Senhor todo inclusivo entrar no nosso coração e nos direcionar, esperar o Seu trabalhar, o Seu refinar, para nos fazer ver o que Ele está vendo, ouvir o que Ele está falando e seguir os passos do Senhor. A fé, ela é tudo que Deus é. E essa fé, ela vai entrando em nós a cada vez que ouvimos a palavra de Deus. E ela vai entrando, e ela vai entrando, e ela vai salvando nosso espírito, nossa alma, o nosso corpo. Nós passaremos por desertos, por enfermidades, por pressões, por prisões, por muitas coisas. Mas o Senhor, Ele fala, não temas. E nesses momentos Ele vem nos revelar tudo o que Ele é. Ele aparece para nós e vem falar conosco. Nesse trabalhar do Senhor, nessa caminhada, teremos pressões, desertos, vales, montanhas, covas,
cavernas, enfermidades, espinhos na carne, prisões, várias situações para pararmos, para desistirmos. Mas nós prosseguiremos, nos humilhando diante do Senhor, deixando o Senhor trabalhar em nós, em cada uma de nós, em tudo dando graças, sabendo que tudo coopera para o nosso bem. E foi feito na medida de cada uma de nós. Somos mulheres que intercedem pelos nossos mortos. Isso me faz me lembrar de um acidente que aconteceu alguns anos atrás. Houve um acidente de avião em que caiu num lugar de muito frio, de muita neve. E na queda do avião morreram 12 pessoas, 6 pessoas numa avalanche, 11 pessoas de fome e 16 sobreviveram. Mas havia um rapaz que na queda ele não voltou a si, ele ficou imóvel, talvez em coma, não sei explicar. E a sua mãe e a sua irmã ficaram ali o tempo todo alimentando ele. Todos falavam: para de alimentar, ele está morto, está desperdiçando a nossa comida. Ele não vai voltar à vida, ele precisaria de equipamentos, ele precisaria de máquinas para fazê-lo voltar à vida. Mas elas continuaram alimentando, colocando água, e durante 2 meses, até que elas morreram, talvez de fome ou na avalanche, eu não me lembro agora na história, mas aquele jovem, 19 anos, ele voltou à vida. E aquele jovem, ele foi junto com outro jovem, andando durante 11 dias até encontrar socorro. E eles voltaram e salvaram aquelas 16 pessoas que ainda ficaram lá, naquele lugar que estava abandonado, que ninguém mais iria procurar. E esse jovem, se essa mãe e essa irmã não tivessem alimentado ele, acreditando que ele ia voltar à vida, aquelas 16 pessoas não teriam sobrevivido, todos teriam morrido. E assim somos nós. Nós somos mulheres que, mesmo que todos falem: para de alimentar o seu marido, o seu filho, a sua filha, para de alimentar os da sua casa, está morto. Não tem chance. Está morto espiritualmente, está morto fisicamente. Mas a mulher é aquela que se derrama, é aquela que chora, é aquela que intercede, é aquela que roga, é aquela que se humilha diante do Senhor, até que o morto volte a viver. E não apenas isso, mas que ele possa voltar à vida e salvar outros. Que ele possa ressuscitar e levar ressurreição a outros. Que passe a servir ao Senhor em ressurreição. Que passe a ser um novo homem, uma nova pessoa. Uma pessoa transformada pelo Senhor, renovada pelo Senhor. E pode salvar um bairro, uma cidade, um país ou muito mais. Nós precisamos ser aquelas que intercedem. Quando nós lemos esse versículo, pela fé mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Nós precisamos olhar para esse versículo e falar: Deus escreveu esse versículo para mim. Está contando a minha história. Está falando comigo. Quando nesse versículo fala que pela fé mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, nós precisamos ver que o Senhor está falando de cada uma de nós. Quando nós virmos esse versículo, não é apenas um versículo bonito. Olha que bonito, vou analisar cada palavra. Não. Nós precisamos tocar nessa palavra. Nós precisamos experimentar essa palavra. Nós precisamos ver que Deus escreveu para que possamos viver essa palavra. Quando nós vemos pela fé mulheres, nós precisamos falar pela fé Priscila. Precisamos colocar o nosso nome e falar: pela fé Priscila recebeu pela ressurreição os seus mortos. Cada uma de nós precisa ver que esses versículos não são apenas para ouvir e achar bonito, mas nós precisamos ver que esses versículos foram escritos por Deus, pensando em cada uma de nós. Pela fé, pela fé, pela fé.
Nessa conferência nós ouvimos que o ministério de oração, ele pode afetar toda a humanidade. A nossa força está na oração. A oração que muda o destino das pessoas. A igreja tem autoridade de amarrar aqui na terra o que já foi amarrado no céu. Deus, ele já amarrou. Ele já determinou que os nossos mortos vão ressuscitar. Nós precisamos crer e amarrar na terra. Não parar de interceder. Não parar de rogar. Não parar de alimentar. Não parar de cuidar. Porque a piedade, ela se começa em casa. É cuidando, é alimentando, é suprindo, é dando vida. Pode demorar 1 ano, 2, 5, 10, 20, eu não sei quanto tempo vai durar. Mas uma coisa eu sei. Nossos mortos vão ressuscitar. Porque Deus já determinou isso. Basta crer, basta perseverar na oração. Se humilhando diante do Senhor. E em tudo dando graças a Deus. Porque essa é a vontade de Deus. A igreja, ela tem a oração de poder. Você crê nisso? No alimento diário de hoje fala assim: se quisermos ter vida e o poder da vida, precisamos ter o bom depósito da palavra. Não apenas oração, mas a palavra. Em nós, para que a vida flua e nos supra quando abrirmos a nossa boca. Aqui fala torneira, que nem abrir a torneira e sair água. Quando abrirmos a boca, vai sair vida. Acorda abrindo a boca, saindo vida. Vai dormir, sai vida. Aonde nós formos, a nossa boca, ela vai sair vida. E aqui fala mulher, para a mulher intercessora. Uma mulher de oração, ela faz o deserto florescer. Uma mulher de oração vê as tempestades e não tem medo. Uma mulher de oração, ela chora aos pés do Senhor. Uma mulher de oração está pronta para batalhar, para guerrear em oração. Uma mulher de oração, ela não desiste, mas ela insiste. Mesmo que todos digam, está morto, não tem chance. Ela crê. Uma mulher de oração, ela age com sabedoria. Oh, Senhor Jesus. Uma mulher de oração, ela transforma a maldição em bênção. Uma mulher de oração, ela não se exalta, ela se humilha. Uma mulher de oração, ela é discreta. E ela fala palavras que edificam. Uma mulher de oração, ela vive pela fé e confia em Deus. E vê o impossível acontecer. Amém. Jesus é nosso Senhor.